Editora Suma apresenta Carrie, escrito por Stephen King, com tradução de Regiane Winiarski, narrado por Sofia Marussi. Produção Áudio Inc. Introdução. Embora eu tenha vendido algumas histórias quando estava na faculdade, minha carreira como escritor de ficção começou de verdade pouco depois que me formei. Eu havia escrito uma coluna, chamava-se Caminhão de Lixo do King, nome escolhido pelo editor-chefe, não por mim, no jornal da faculdade durante 2 ou 3 anos e passei no escritório para pegar minhas tralhas uns 2 ou 3 dias depois da formatura. As salas estavam completamente vazias. Foi a primeira vez que as vi assim. Havia mais ou menos uma semana que eu estava com uma ideia de história rondando minha cabeça. Algo envolvendo ratos gigantes morando e se reproduzindo debaixo de uma indústria têxtil na Nova Inglaterra. Não era nem um pouco parecida com a ficção literária inteligente que eu vinha escrevendo nos seminários de escrita criativa que tinha feito. Também não parecia com as colunas bobas e sarcásticas que eu tinha escrito para Caminhão de Lixo. Mas aquela sala grande e desocupada e todas as máquinas de escrever vazias sugeriam uma liberdade e um desimpedimento que eu só tinha conseguido imaginar durante meus 2 últimos semestres. Sugeriam que eu podia fazer o que quisesse. Afinal, as aulas não tinham acabado. Passei o dia datilografando uma história chamada Último Turno. Eu me lembro de ter ficado muito animado e absorto, feliz da vida mesmo. A história era sinistra, rápida e divertida. Depois virou um filme também sinistro e rápido, mas infelizmente não muito divertido. Eu a enviei para a revista Cavalier do jeito que estava. Talvez tenha dado uma revisada, mas não me lembro disso. O meu Writer's Market dizia que a Cavalier leria contos de terror e ficção científica sem um intermédio de agentes, e isso bastava para mim. Por fim, bastou também para Niall Wilden, o editor de ficção da Cavalier. Ele a comprou por $200, o que pareceu uma quantia gigantesca para um rapaz que tinha passado a maior parte dos anos da faculdade usando só 2 calças jeans e, mais de uma vez, jantado caçarola Cheery, um prato que eu inventei. Era composto de cereal Cheerios e creme de amendoim fritos em óleo Wesson. Já comeu? Não? Sorte sua. Quando o cheque de último turno chegou, eu estava noivo. Minha noiva, Tabitha Spruce, de Old Town, Maine, gostava muito das minhas histórias, assim como eu gostava do trabalho dela. Basicamente poesia na época. Eu a conheci quando trabalhamos juntos na biblioteca Raymond Fogler, na Universidade do Maine, mas a conheci melhor em uma série de seminários e oficinas de poesia. Ela leu um conto meu chamado Eu Sou o Portal, no começo do outono de 1970, e disse que era uma das melhores histórias de ficção científica que tinha lido. Explodi de orgulho, em todas as partes do corpo. Essa história também foi vendida para a Cavalier e, quando foi publicada, já estávamos casados. Em 1973, tínhamos 2 filhos, isso de um deixar o outro orgulhoso daquele jeito teve consequências inevitáveis, e minhas vendas de contos para revistas masculinas tinham se tornado cruciais para nossa sobrevivência financeira. Comecei nossa relação trabalhando em uma lavanderia e progredi para professor de inglês do ensino médio. Nenhuma das 2 coisas era suficiente para uma família de 4 pessoas, mas com os $1.200 adicionais das vendas dos contos, conseguíamos nos virar. Chegou ao ponto em que, quando uma das crianças tinha otite e precisávamos de antibiótico, Tab dizia, meio brincando e meio sério, "Anda logo, Steve, pensa no monstro." No fim do outono ou começo do inverno de 1972, eu tive uma ideia para um conto sobre uma garota com poderes telecinéticos, ou psicocinéticos, se você preferir. A ideia andara pela minha cabeça desde o ensino médio, quando li um artigo da revista Life sobre um caso de fenômeno poltergeist em uma casa de subúrbio. Poltergeists são espíritos brincalhões ou provocadores. Fantasmas, para quem quiser dar nome aos bois. Depois de uma observação atenta, a atividade na casa pareceu não ter nada a ver com fantasmas. Havia uma adolescente perturbada na família. Quando estava em casa, alguns objetos, principalmente os religiosos, voavam. Quando não estava, as coisas ficavam no lugar. O artigo apresentava a teoria de que boa parte das atividades atribuídas a fantasmas é, na verdade, provocada por crianças, e que garotas no início da puberdade parecem bastante aptas a esse talento insano. A ideia era que havia uma grande força dentro delas, acessível só nessa época da vida. Achei que daria uma boa história, que talvez valesse uns $500, e comecei a escrever, trabalhando na lavanderia do nosso trailer apertado. Naquela época, ao que parecia, eu não conseguia ficar longe de máquinas de lavar, datilografando o primeiro manuscrito em espaço simples e com margens bem estreitas.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.